chamei de resumo, um, um bom, um bom resumão de como que a manutenção se desenvolveu ao longo do tempo, e eu queria pontualmente chamar a atenção de vocês para alguns movimentos que aconteceram e que eles foram importantes para a gente chegar no dia de hoje à situação que nós temos. Eu espero que isso possa ajudar vocês a ter uma ideia do contexto do desenvolvimento da manutenção como um todo. Né? Isso não é a nossa disciplina, mas essa visão eu acho que ajuda para a gente poder entender esse nosso tema. Então, vamos pensar assim, ó. Vamos pensar assim, eu vou colocar dois eixos, tá? E eu vou dividir esse meu pensamento de uma forma em maneira de gerenciar e influência da produção, usando o exemplo de uma indústria. Não quero enfatizar que seja só produção, porque manutenção não é só produção, não é a indústria. Manutenção é qualquer empreendimento que você precise manter um bem patrimonial, um ativo, né? Você precisa da manutenção. Então, imagine que nessa eixo vertical, eu pense aqui que quanto mais eu subir por norte, eu teria o meu empreendimento, ou minha produção, ou minha empresa, com uma performance de alta qualidade e um, a minha equipe, ou meus equipamentos, ou aquilo que eu estiver gerenciando, tivesse a melhor performance possível. Então, melhor qualidade, melhor performance seguindo para o norte. Obviamente que seguindo para o sul, eu estaria falando de baixa performance, baixa qualidade, né? Associado ao que nós estamos gerenciando em termos de ativos. Agora, por outro lado, no eixo horizontal, se eu pensar que eu vou gerenciar esse meu sistema de manutenção, eu vou gerenciar esses equipamentos, esses ativos que eu tenho, mas totalmente de uma forma totalmente sem controle, não vou usar a palavra bagunçado, mas uma coisa que não tem nenhuma hierarquia, não tem nenhum controle, é algo descontrolado, né? E por outro lado, né, indo agora para o lado leste, o oposto disso teria um fluxo, uma gestão totalmente orientada e, o que é melhor, o foco principal dessa gestão está no consumidor, está no cliente. Ele, no fundo, é que acaba sendo o foco principal dessa gestão. Então, aqui eu estou tentando colocar dois parâmetros, uma que é a qualidade daquilo que eu estou gerenciando, e a outra é a forma como eu estou gerenciando, né? Sem controle, e a outra eu tenho controle e onde o meu cliente ele é extremamente importante, inclusive, para esse fluxo, né? Então, baseado nisso e usando aqui um comparativo em termos de datas, a gente pode pensar algumas datas que são apenas ilustrativas para que a gente tenha uma ideia de relatividade. Então, vamos ver se a gente consegue passar essa ideia. Então, nós estamos falando de 1930. Ora, cada caixinha dessa que eu for colocar, eu estou associando a um momento que eu chamo de revolucionário.
antes de 1930, as experiências ou os relatos que se tem, nenhum de nós estava vivo ainda, mas os relatos que se tem nos livros e nos historiadores é que desde a virada do século de 1900, quando houve a Revolução Industrial com Ford, começou a se produzir em série, as máquinas começaram a ser importantes, né? A mecanização foi muito importante, mas não se tinha nem ideia, nem se pensava que pudesse existir um setor chamado manutenção. Na verdade, naquela época, e quando eu estou falando antes de 1930, nós estamos falando de 1900 até a Primeira Guerra Mundial, que esse é um fato interessante porque a humanidade ela cresce nas desgraças, infelizmente, né? Então a Primeira Guerra Mundial mexeu com as empresas, é óbvio, a, a necessidade de produzir coisas, principalmente armamentos, né, bélicos, e a indústria bélica cresceu bastante por causa da Primeira Guerra, mas a produção era uma coisa sem controle. Era, não se tinha, na verdade, a ideia de Ford foi muito boa, mas essa ideia de produção, ele demorou, essa produção em série organizada, ela demorou muito para associar com a produção. Então, a manutenção de 900 até 900, antes da Primeira Guerra, não existia, nunca existiu. Então, o que se fazia é que nós tínhamos projetos de máquinas bem robustos, as máquinas eram enormes, você tinha uma seção de 10 milímetros, você fazia uma peça com uma seção de 30, super pesada, a máquina muito grande, e aí era a ideia de não precisar quebrar. Mas se quebrasse, então se quebrasse de 1900 até a Primeira Guerra Mundial, quebrou, quebrou. Não tinha ninguém que conhecia a máquina, talvez o fabricante, mas eram poucos fabricantes, e até os fabricantes não tinham especialista dentro dessa área de conserto. Então, o que aconteceu foi que alguns operadores que conheciam bem a máquina passaram a ser deslocados para fazer alguns pequenos serviços, mas sem pressa de recolocar a máquina para funcionar de novo rapidamente, né? Não tinha pressa nenhuma, porque mesmo porque esse conceito de produção, produtividade não existia naquela época, né? Então, não tínhamos essa pressão, e a Primeira Guerra Mundial ela trouxe um pouco dessa pressão, e aí aconteceu que de 14 até 1930, né, passou pela guerra, e obviamente depois que passa pela guerra tem que ter a fase da reconstrução, e as máquinas elas começaram a vivenciar uma situação, as empresas principalmente, de que elas precisavam fazer alguma coisa, né? Já vivenciaram uma guerra, viram o estrago que se tinha nas máquinas, não tinha ninguém que sabia consertar, então, a partir de 1930, que já sinalizava aí uma Segunda Guerra, né, que terminou em 44, mas essa Segunda Guerra ela foi bem mais letal, né, bem mais forte e bem mais destruidora que a primeira, e aí já se começou a sinalizar que alguma coisa precisava ser feita. Então, as indústrias, elas sem entender ainda desse conceito de manutenção, mas elas entenderam ou perceberam que alguma coisa precisava ser feita, sei lá, algum tipo de limpeza, algum tipo de lubrificação, alguma
rotina que pudesse fazer com que a máquina, de alguma forma, eles ainda nem pensavam em preventivo, né, mas eles já sentiam que para fazer jus ao aumento de demanda da produção, as máquinas não podiam mais quebrar toda hora. Então, algumas coisas eles perceberam, algumas rotinas foram percebidas pelos gestores da época que podiam ser repetidas, tais como essa que eu falei para vocês, lubrificação, alguns ajustes, algumas limpezas que podia, de alguma forma, minimizar essa questão aí de quebras. Então, nessa época, antes da Segunda Guerra, de 30 em diante até 40, né, 40 já estamos na guerra, a necessidade de produtividade foi tão grande e essa necessidade com que as máquinas não pudessem ficar paradas para fazer dar conta essa necessidade de produção, acabou levando com que se as empresas pensassem em alguém só voltado para fazer manutenção, para cuidar das máquinas. Então, nessa época, aí começou a se pensar num cantinho da fábrica, um quartinho escrito manutenção, que seria alguém ou uma equipe que tivesse essa mentalidade de apagar incêndio, de não deixar a máquina parada muito tempo, que pudesse fazer algumas limpezas, algumas lubrificações, alguns ajustes, até já estavam pensando em evitar que a máquina quebrasse. Então, aí nesse advento da Segunda Guerra, começou-se a pensar em necessidade de fazer manutenção nas máquinas. Bom, a guerra passou, graças a Deus, 1940, 44, 45, já final, e passou e o mundo teve que ser reerguido, né? Tóquio destruído 3 vezes, Londres, toda a Europa passando por uma grande reestruturação, a necessidade das indústrias cresceu muito. Então, houve uma expansão aí de se gerar bens, né, de bens patrimoniais, bens industriais, ou seja, o consumo cresceu. Só que nesse período aí, de 40, 50, como todo mundo estava produzindo, todo mundo estava querendo produzir, alguma coisa já estava precisando fazer diferença. Ou seja, já começou a aparecer alguns critérios de qualidade em relação aos produtos que eram fabricados. Na verdade, nessa época aí que começou a aparecer os grandes gurus da qualidade, os japoneses, lá, o Juran, o Deming, eles realmente surgiram nessa época. A gestão da qualidade, historicamente, é dessa década em diante, né? 50 em diante. Mas a questão da qualidade começou a pesar forte nas empresas. E aí, por essa questão aí de qualidade, o que aconteceu? As empresas, os gestores que estavam liderando as empresas perceberam, olha, não temos mais tempo de esperar a máquina quebrar. Nós precisamos se antecipar, nós precisamos antever essas falhas. E a mentalidade da indústria, ela começou a mudar e entender que se ela trabalhasse de forma preventiva,
ela teria muito mais resultado do que simplesmente fosse atrás do problema. Então, essa década de 50 em diante foi uma grande revolução em termos, não só industrial, de empreendimentos, mas como a manutenção arrastada pela produção, a necessidade da produção fez com que a manutenção, mudasse a mentalidade de atuar de forma corretiva para uma forma preventiva, né. Então os departamentos foram criados, começou-se a pensar em gestão, sistema de gestão, começou-se a trabalhar com equipes, começou-se a treinar pessoal, começou a se qualificar pessoal, ou seja, ali, foi uma primeira grande revolução na mentalidade dos gestores de mudar a postura de corretiva para preventiva. E aí a coisa evoluiu muito, na verdade o mundo cresceu bastante depois da Segunda Guerra Mundial. Cresceu a tal ponto de começar a surgirem, computadores, né, para fazer algumas operações repetitivas ou mesmo cálculos que o ser humano perderia muito tempo fazendo, e se pensou então, se desenvolveu aí os primeiros computadores, na verdade, foram usados ainda no final da Segunda Guerra, né, para decifrar algumas mensagens, interceptar mensagens. O ENIAC e o como é que é o outro? O ENIAC é um deles, acho que o UNIAC é o outro. Eles esses computadores eram muito grandes, pesados. O primeiro computador ele pesava 30 toneladas, era válvulas, as válvulas que faziam o sistema binário 0, 1, elas acendiam, apagavam, e aí se fazia a programação binária com essa funcionamento dessas válvulas, e cada computador poderia ter 20.000 válvulas. Uma vez eu me lembro de ter lido isso, não sei se o número está certo, mas levava-se muito tempo, mas eram os primeiros computadores que eram desenvolvidos, e isso, de uma certa forma, influenciou todo mundo, né? E a manutenção também começou a ser influenciada, só que não existia essa prática de ter computadores na manutenção nessa época de 50. Na verdade, ela começou a existir na década de 60, por aí, né? E, e os computadores foram diminuindo, foram ficando mais leves, né? Em vez de válvula, foi usado transistor, em vez de transistor, foi usado chips. Chegamos até aí, hoje em dia, ter, ter componentes eletrônicos que a gente não consegue nem ver ou enxergar direito, e tem não sei quantos transistores colocados dentro dele, né? Nós estamos falando de nanotecnologia em tamanhos muito pequenos. Essa evolução aí dessa eletrônica, mais exatamente da microeletrônica, acabou revolucionando tudo. E não foi, e a manutenção seguiu no arrasto. Ela foi influenciada por isso. Só que nesse período aí, né, surgiu um outro fenômeno nas empresas que influenciou bastante a manutenção. Como o mundo precisava produzir, crescer, gerar produtos, gerar bens materiais, ativos, e havia uma grande competitividade por causa da qualidade desses produtos, aí apareceu as primeiras filosofias de organização para a produção. Produção organizada, produção estruturada,
apareceram os primeiros conceitos de que a produção pode ser feita de forma organizada, e aí, nesse período aí, a manutenção começou a se integrar, fazer parte junto da produção, e aí começou a ter, resultados ou experimentar resultados produtivos em trabalhos conjuntos de produção e manutenção, já na década de 60 e 70. Mas aí estava associado também à evolução da microeletrônica, né. E aí eu já consigo falar, porque eu comecei a trabalhar em 74, e o meu primeiro computador na manutenção foi o início de 80, 81, acho que 82, se não estou enganado. Foi o primeiro computador que eu trabalhei no setor de manutenção, e ele era quase, sem exagero nenhum, o tamanho quase de uma televisão aí de 55 polegadas, teclado, CPU e mais a tela. Era muito grande, claro. A capacidade de armazenamento é o contrário, era pequeno. Era com os disquetes, primeiro de 8 polegadas, depois de 5 e um quarto, depois de 1 e um quarto, enfim. Na verdade, a microeletrônica e a computação foram as grandes alavancas que modificaram não só a manutenção, como também as revoluções que aconteceram no mundo. Mas a manutenção ela passou a se integrar bem fortemente aí na organização. E observa que isso foi um divisor, pelo menos eu enxergo assim, porque até então, nesses três décadas que nós estamos na verdade, nesses 20 e poucos anos que nós estamos retratando aí, e considerar o ano de 1900, nós estamos falando então de 50 e poucos anos, essa hierarquia ou esse controle ele foi crescendo assim, meio gradativo, mas não de forma ordenada. A partir do que a produção começou a ter seus gerenciamentos produtivos organizados, né, começou a se falar aí de TPM, né, começou a se falar de japoneses influenciando o mundo com as suas filosofias de trabalho, a tal ponto de que nessa época fábricas americanas serem fechadas por concorrentes japoneses, por concorrentes chineses, tailandeses, exatamente pela filosofia produtiva que estava por detrás, que eles estavam revolucionando o mundo. E a manutenção foi nessa carona, tanto que o TPM ele surgiu dessa época, né, da época de 70, e é uma metodologia que hoje em dia ainda é muito utilizada por diversas empresas, né. Bom, só que aí nós então passamos desse patamar. Eu já estou pensando em produtos de qualidade, já estou pensando em performance, já estou pensando em que, eu estou me trabalhando de forma mais orientada, e a minha manutenção está inserida aí, e trabalhando com, equipamentos, ainda que arcaicos, mas computadores. Antiga não tem como ilustrar isso, né. Obviamente, naquela época não se tinha acesso às câmeras como se tem hoje, mas um programa de manutenção a gente fazia e digitava naqueles cartões perfurados, e a gente fazia a programação, mandava para um setor de computação que tinha mais ou menos umas 30 pessoas que ficavam só digitando e alimentando o computador, e esse computador ficava rodando o programa no final de semana, e a gente, quando chegava, recebia o relatório de umas 132 colunas, da programação da manutenção. Se alguém mudou alguma coisa nesse final de semana, se a produção não pode parar naquele dia, tudo nós tínhamos que fazer de novo. Então, era aquilo que a gente achava o máximo. Assim, a gente achava que estava com a melhor tecnologia do mundo, e na época era. Não podíamos imaginar que chegaria ao dia de hoje.
Junto com essa organização industrial, né, aconteceu também a revolução da eletrônica. A eletrônica foi cada vez ficando menor, os componentes foram reduzindo. Aquele computador que era de 30 toneladas, o ENIAC, o primeiro, usado na Segunda Guerra Mundial, que talvez não tivesse nem a capacidade de processamento de um celular que nós temos hoje, né? Esse computador hoje, na época de 70 e 80, ele já era um computador de 2 quilos. Nós saímos de um tamanho de 30 toneladas para um tamanho de 2 quilos e, ora, a manutenção pôde usufruir dessa evolução da microeletrônica através de equipamentos que antes não podiam ser manuseados, porque eram muito pesados, ou que não podiam, não tinham nenhuma portabilidade para se levar numa área, né? Então, a evolução que ocorreu logo em seguida, aí nós estamos falando já na década de 80, foi eu poder fazer análise através de medidas visando diminuir falhas na manutenção. Ou seja, eu já estou crescendo aqui, eu já estou num quadrante onde eu estou buscando alta qualidade de produtos e performance. Então, a manutenção, por estar integrada na produção, ela já está buscando melhorias para diminuir falhas. E os aparelhos eletrônicos, eles foram de extrema utilidade para ajudar a manutenção nesse aspecto. E nós estamos falando aqui de manutenção preditiva, ou seja, nessa época, nessa década, aqui no Brasil chegou sempre 10 anos depois, né? Mas em 80 lá fora, nós estamos falando de indústrias que estavam analisando falhas, medindo vibração, medindo temperatura, monitorando ultrassom, ou seja, utilizando de técnicas de grandezas físicas para poder avaliar desgaste de máquina e, com isso, diminuir falhas. Ou seja, a manutenção já estava assumindo um patamar diferente. Até então, até 1970, nós estamos falando de uma manutenção organizada, nós estamos falando de uma manutenção com pessoas trabalhando em programação, fazendo planejamento, mas elas não estão pensando na frente. A partir de 80, com a utilização dos aparelhos, com a microeletrônica, a manutenção passou a ter um outro patamar, porque ela poderia agora predizer. Ela poderia chegar e dizer: olha, vai falhar. Essa máquina precisa parar porque vai falhar por isso, por aquilo outro. Então, esse patamar abriu ali fronteiras para o pessoal da manutenção. Ela agora tinha recursos para poder fazer algumas predições de vários tipos de falhas, de vários tipos de desgaste. Bom, isso foi, sem dúvida, eu diria que o segundo grande paradigma da manutenção. Na verdade, isso aqui, quando eu cheguei em Joinville, em 1999, né? Eu não nasci em Joinville, eu sou carioca. Eu cheguei aqui e vi poucas empresas trabalhando com manutenção preditiva. Isso nós estamos falando no ano 2000, 1999. 20 anos depois, né? Já se passaram. Eu acho que não tem uma empresa que não trabalhe que não use manutenção preditiva. A coisa mudou? Claro, tem que mudar, porque essa atividade ela é essencial hoje para um setor de manutenção. Foi um grande paradigma. Só que a produtividade cada vez é maior, né?
Se nós estamos falando na década de 80, 90, virando milênio, as empresas elas estão com um número de produtividade cada vez maiores, com exigências cada vez maiores, e a probabilidade de errar tem que ser cada vez menores. Então, na virada do milênio, né, se buscou aí, as empresas todas trabalharam num aumento da disponibilidade e da performance das máquinas, ou seja, não estamos, as empresas não estavam mais procurando melhorar, elas queriam que as máquinas estivessem 100% disponíveis, na melhor performance que elas poderiam ter, exatamente para fazer jus à necessidade das empresas de produzir o máximo possível sem erros. Então, a partir de 2000, essa foi o grande desafio para as empresas e, como consequência, a manutenção ela começou a trabalhar também nesse sentido. E uma outra coisa que a gente deve ressaltar aqui é que até os anos 70, 80, existia aquele espírito de equipe. A equipe da produção é melhor que a equipe da manutenção, né? Então, era aquele negócio de jogar culpa, parou a máquina, põe nessa conta da produção ou põe na conta da manutenção, e eu vivi essa briga durante muitos anos, né? Mas, de 90 para cá, com essa busca de aumento de disponibilidade e essa busca incessante por melhorias, isso deixou de existir, porque as pessoas, as empresas e as pessoas que trabalham nas empresas passaram a enxergar, foram capacitadas e treinadas para perceber que o erro é de todos, né? A falha é de todos, todos saem prejudicados. Então, não adianta um puxar para um lado, outro puxar para o outro, todos têm que puxar para o mesmo lado. Isso também foi uma outra mudança que aconteceu muito fortemente aí nas empresas, através dessa busca aí que as empresas estavam trabalhando. Então, nós estamos falando aqui de 2000, nós estamos falando num ambiente de empresas que estão buscando alta qualidade, estão trabalhando com fluxos produtivos organizados, tecnologia de produção baseadas em integração de setores, busca pelo aumento da disponibilidade, melhora de performance, melhorias de máquinas, busca pela diminuição de nós estamos trabalhando nesse ambiente. Esse é o ambiente que nós estamos vivendo no ano 2000. E aí você vai dizer, bom, mas esse é o ambiente que nós estamos? Não, não estamos. A partir de 1990, final de 90, acho que, não sei, acho que vocês não lembram, mas devem ter ouvido falar na famosa Guerra Fria. A Guerra Fria era uma guerra entre Estados Unidos e Rússia, onde se desenvolveu, fabricou vários mísseis continentais, né? E esses mísseis, além de serem fabricados nos seus territórios, eles tinham bases avançadas, né? E essas bases avançadas foram desenvolvidos mísseis com alcances intercontinentais. Então, de onde estavam as bases, elas podiam ser miradas e apontadas para o continente lá entre Rússia e Estados Unidos. E se chamou muito de Guerra Fria, por quê? Porque tinha aquele botãozinho vermelho, os presidentes, e ficava aquela ameaça, né? Olha, não fizer isso, eu aperto o botão vermelho. E o outro a mesma coisa, olha, se você não fizer, eu aperto o botão vermelho. O botão vermelho seria o início, o disparo de algum míssil intercontinental naquela direção. Na verdade, ninguém apertou botão nenhum. Na verdade, era uma guerra fria, era uma ameaça e ninguém, acho que nem estava interessado em apertar botão.
mas enfim conseguiu os objetivos que se queria. Tem um filme que eu nunca esqueço, que é A Soma de Todos os Medos, que é daquele ator, com aquele ator Ben Affleck. Ele é um assessor da Casa Branca e ele descobre, eu não posso dar spoiler do filme, mas ele passa exatamente naquele período aí da Guerra Fria. Seria bem interessante quem quiser verificar, que vai perceber bem como é que era isso. Bom, e o que tem a ver isso com a manutenção, pessoal? É que os mísseis, eles foram desenvolvidos de uma maneira tal que não podia falhar. Imagina um míssil, eu vou disparar, ele falha, ou cai no meu terreno, ou cai em lugar que eu não mirei. Então, os mísseis, eles foram desenvolvidos e fabricados com uma tecnologia sem falhas. Ou seja, eles foram feitos com uma confiabilidade 100%. Confiabilidade a gente pode ser expressa em percentual. Quando eu falo que a confiabilidade é 100%, significa que ela não vai falhar nunca. A probabilidade de falhar é zero e a confiabilidade dela é 100%. Claro, para uma característica, dentro de uma característica de um tempo estipulado. Nunca vai ter confiabilidade sem atrelar essas coisas. Então, nesse período, como esses mísseis foram feitos com essa confiabilidade, essa metodologia, né, que foi desenvolvida lá pelo Marbury e outros, outros americanos que eram militares, essa tecnologia passou do âmbito militar para a indústria e acabou chegando no mundo, obviamente, né? E essa busca pela excelência, ou seja, pela ausência de falha, pela performance 100%, é o que a gente chama busca pela confiabilidade. Ou seja, eu vou buscar uma máquina em que eu preciso trabalhar ela durante 6 meses, durante um turno de 24 horas por dia, trabalhando nessas condições de pressão, nessa condição de volume, nessa condição de temperatura, produzindo tal bitola com essa vazão. Características de projeto definidas, tempo definido e 100% de confiabilidade. Então, as empresas, na virada do milênio para cá, e nós estamos vivenciando isso há 20 anos, aqui no Brasil, há já pelo menos 10 anos, 2010 para cá, as empresas elas estão buscando essa confiabilidade nas máquinas. Então não adianta eu ficar disponível, ter uma boa performance, mas a minha máquina não é confiável. Eu tenho que ter máquina confiável. Não pode falhar. Eu perco dinheiro, eu perco tempo, eu perco muita coisa, tem muita coisa envolvida por essa questão de falta de confiabilidade. Então, o que hoje nós estamos vivendo nesse ambiente de procura de alta qualidade e performance, com foco no consumidor, é as empresas buscando uma manutenção baseada na confiabilidade das máquinas. Ah, pessoal, mas isso é fácil? Não, não é fácil. Ter manutenção baseada na confiabilidade é um retrabalho. É mais fácil você projetar uma fábrica desde o início baseado na confiabilidade de pegar uma fábrica que já existe e tentar transformá-la para uma manutenção baseada em confiabilidade. Você vai ter muito mais problemas, né? Mas o que as empresas estão buscando, o momento que nós estamos vivendo é a manutenção baseada na confiabilidade e aí, por consequência, performance e qualidade máxima possível, atendendo às exigências que os clientes precisam.
Se nós fizermos uma comparação, lá para os anos 10, 15, 20, a postura da manutenção era reativa, ou seja, ela deixava quebrar para tomar alguma ação. Enquanto não quebrar, eu não faço nada. Ela é reativa. A partir da Segunda Guerra Mundial, ela passou a ser responsiva, né? Ela passou a ser responsiva, ou seja, ela trouxe para si já uma responsabilidade. Eu vou mudar, estou mudando a minha maneira de pensar, eu não mais vou correr atrás da máquina, eu vou me antecipar à falha. Eu estou trazendo uma responsabilidade, né? Estou mudando a minha postura de reativa para responsiva. Quando a gente vivenciou a década de 70 até a década de 90, integrando a manutenção pelas filosofias produtivas e buscando essa diminuição das falhas através da análise de parâmetros de desgaste de componentes ou de máquinas, né, através de aparelho de medição, nós passamos a ter uma postura mais importante ainda do que tomar a responsabilidade. Nós passamos a ser ativos. Saímos do passado reativo e a manutenção passou a ser ativa. E hoje em dia, na verdade, nós estamos falando que a manutenção precisa ser proativa. A busca pela confiabilidade das empresas, a manutenção base da confiabilidade, ela tem que ir na frente, tem que se antecipar aos problemas. As empresas estão buscando setores de manutenção que se antecipem aos problemas, não que convivam com eles, não que reajam aos problemas, mas que se antecipem aos problemas buscando por essa confiabilidade cada vez maior. Então, assim, pessoal, a ideia de trazer esse quadro aqui para vocês é só para dar uma introdução na nossa disciplina, porque a gente vai passar é, por todas essas etapas aí. Nós vamos ver estratégia de manutenção, vamos entender o que é uma manutenção orientada por falhas, só reativa, né? Vamos entender o que é ser responsivo, fazer ações preventivas. Vamos entender as filosofias que estão integradas na manutenção. Vamos trabalhar com metodologia TPM, que é uma filosofia, um modelo de gestão muito usado, não totalmente em todos os pilares, mas em uma boa parte dos pilares nas empresas. Vamos entender um pouco de manutenção de técnicas preditivas e vamos trabalhar basicamente com o que se está vendo hoje, que são as ferramentas para se buscar esse aumento de confiabilidade. É isso que hoje as empresas elas esperam do profissional. Ou seja, o profissional que eu sei fazer manutenção, eu sei fazer a preventiva. Esse profissional, para a empresa hoje em dia, ele é ultrapassado, né? O profissional que consegue ser ter toda a sua responsabilidade de fazer os planejamentos, de fazer as manutenções, é o que todo mundo faz. Tem muita gente que faz isso. Não precisa ser engenheiro. Agora, pensar ativamente e pensar proativamente, aí
eu preciso de pessoas e profissionais que tenham bastante conhecimento de um todo de especialidades. Esses sim, eles conseguem, desenvolver uma boa gestão da manutenção, influenciar essa gestão para atingir esse objetivo. E é esse enfoque que as empresas estão buscando aí em engenheiro na manutenção. Eu recebo muito, ex-alunos e alunos perguntando: "Professor, estou aqui no setor de manutenção, estou perdido, o que eu faço?". Aliás, 40% dos nossos estágios do IFES, que é uma mão de obra relativamente pequena em relação a outras instituições que têm um contingente de alunos maior, né, tanto técnico como, agora curso superior, nós vamos formar 70 pessoas por ano, quando todos os cursos estiverem rodando, igual, né. Então é uma mão de obra, uma quantidade pequena, mais 40% dos nossos estágios na área de mecânica, e isso eu tenho ciência, porque o setor de estágio eu gerencio também, são na área de manutenção. E muita gente que acha que: "Ah, nem vou trabalhar nisso". Aliás, eu até posso dizer para você, não trabalhe. Se você puder não trabalhar em manutenção, não trabalhe. Porque se você for trabalhar em manutenção, é mais ou menos como um vício. Você não acaba não querendo sair de lá. É uma coisa que te envolve bastante, né, na solução de problemas, na melhoria, na proatividade, nos resultados, e isso é uma coisa bem, cativante. Mas, a ideia do nosso curso, ela vai passar por essas etapas, e o nosso foco maior vai ser no quadrante, né, superior aqui à direita, onde a gente vai enfatizar mais essa questão das filosofias, a integração com a produção, as técnicas de melhorias, manutenção preditiva, o controle para aumento da disponibilidade e performance, e principalmente a busca pelo aumento da confiabilidade, ok? Bom, eh, essa parte então é que eu gostaria de deixar para vocês. Eh, eu queria ver se eu estava sem o chat ligado, se eu ficou alguma dúvida nesse entendimento, ou se há mesmo alguma outra pergunta, em relação a isso que foi mencionado. Alguma colocação nesse momento? Não. Acho que não, professor, agora tá É, tranquilo. tá, na verdade, assim, pessoal, eu, dentro do possível, vou gravar todas as aulas, tá? Aliás, eu vou, deixar de gravar agora, porque o que eu vou falar não tem nada a ver com gravação. Vou interromper aqui, né?